Estamos aqui no nosso segundo vídeo sobre reencarnação. Só que antes de falar de reencarnação, a gente precisa estabelecer uma coisa. Tudo que a gente fala e tem falado de espiritismo, e isso também principalmente reencarnação, ele se baseia principalmente em uma coisa. Para você tentar acreditar ou conceber o espiritismo como uma coisa racional e lógica, obrigatoriamente você precisa crer em Deus. Se você não crer em Deus, nada do que eu ficar falando aqui para vocês vai ter lógica de nada. Então, nem assista os nossos vídeos, nem leia sobre espiritismo ou sobre qualquer outra religião, porque a premissa para se falar de qualquer coisa relacionada à evolução humana de forma espiritual é você crer na existência da divindade. Se você tem não importa a sua concepção, não importa se você chama ele de natureza, se você chama ele de força maior, não importa o nome que você dê para ele. Se você não crer em Deus, tudo que a gente fala não tem sentido, não tem nexo e não vai levar a lugar nenhum. E dentro dessa concepção essa concepção de Deus e da existência dele é tão importante para a doutrina espírita que no livro principal da codificação, que é o Livro dos Espíritos, trazido por Allan Kardec, para vocês terem uma ideia, esse livro ele é feito de perguntas e respostas. São mais de 1000 perguntas e mais de 1000 respostas, fora os comentários enriquecedores de Kardec sobre todos os temas. Kardec perguntou e os espíritos responderam. A primeira pergunta é exatamente essa. Que é Deus? A primeira pergunta do Livro dos Espíritos e o primeiro capítulo é todo voltado para a existência da divindade e para tentar, dentro da nossa ignorância e da nossa insignificância, tentar definir o que é Deus. Depois de várias perguntas, Kardec definiu, dentro do nosso conhecimento, dentro do vocabulário humano, dentro daquilo que a gente tem como máximo do que a gente pode imaginar do que vem a ser a divindade, ele definiu Deus como sendo eterno, imutável, imaterial, único, todo-poderoso e principalmente soberanamente justo e bom. Todos esses atributos que ele dá para Deus exatamente o coloca como ser único, ou seja, nenhum ser há que possa se equiparar a ele. Se qualquer ser se equiparasse a ele de acordo com esses conceitos de imaterial, de imutável, de único, de poder e de bondade, ele seria igual a Deus ou melhor a Deus. E se existe mais de um Deus, não há equilíbrio no universo. E a gente vê pela própria natureza, pelos planetas, pelo sistema solar, que essa força que rege tudo, o que ela tem é equilíbrio. A gente pode ser desequilibrado dentro do nosso conceito de evolução, porque a gente está aprendendo. Agora, tudo à nossa volta que não é criação do homem é perfeição e equilíbrio absoluto. E se tivesse mais de um Deus, seria como a casa da mãe Joana, né? Muita gente mandando e ninguém se entendendo. E dentro dessa concepção que Deus é único e Ele é soberanamente justo e bom, a gente dá uma vista na reencarnação. Vamos encarar Deus como um pai maior. E vamos tentar compará-lo a um pai humano. O pai humano tem aquele filho que, por mais amor que ele tivesse dado, por mais condições, por mais estudo, por mais atenção, aquele filho, infelizmente, resolveu seguir o caminho do crime, do erro. E pecou, e errou. Mesmo assim, passado o erro, ele se arrepende,
ele volta-se para o pai e o pai o perdoa. E a gente sabe, a gente conhece, cada um de vocês tem inúmeros exemplos de pais que perdoarão os filhos 1000 vezes se necessário for. Eles vão morrer perdoando o filho, por mais que o filho seja ruim, por mais que o filho seja ingrato, por mais que o filho não siga os seus exemplos e os seus ensinamentos, ele vai perdoar o filho. Se você não conhece um monte de pai assim, você conhece um pai assim. Eu, pelo menos, conheço. Se existe um pai humano assim, como imaginar que Deus não seja infinitamente maior que ele? Se o pai perdoa 1000 vezes o filho, como é que Deus dá um limite de uma vida, dá um limite de anos para você ser bom, para você seguir os exemplos que o filho dele, Jesus, nos trouxe? E quem vive 80 anos, quem vive 10 anos, quem vive 15 anos, e quem nasce pobre, quem nasce rico, quem nasce com todas as possibilidades de fazer as coisas certas, e aquele que nasce no meio do crime, e aquele que é perfeito de corpo, e aquele que tem necessidades físicas e orgânicas que o impossibilita de viver a própria vida como ele quer e como ele deseja. Como pegar todas essas diferenças sociais, orgânicas, físicas, tudo que a gente imagina, de intelectualidade, de aqueles que nascem com deficiências intelectuais, deficiências físicas, como pegar todos esses. Lembra que a gente crê em Deus, tá? Se você não crê em Deus, esquece o que eu estou te perguntando. Deus é um Pai maior. Como acreditar que todos esses filhos vieram do mesmo Pai e todos eles têm uma oportunidade limitada de anos para ganhar o reino dos céus e o direito de estar no paraíso que Ele montou para aqueles que são perfeitos? Eu não consigo entender isso, eu não consigo aceitar isso, e isso foi o que me afastou de concepções religiosas por um bom período, de nem me preocupar, até que eu consegui encontrar na doutrina espírita a minha forma, de forma racional, a entender um pouquinho só do que vem a ser Deus. E dentro dessa concepção de ser impossível, numa única existência, você atingir essa perfeição, você conseguir corrigir todos os seus defeitos, você conseguir aprender tudo que você tem que aprender, a aceitar a reencarnação, a aceitar a multiplicidade de existências como a única maneira de entender que Deus, na sua infinita bondade, no seu infinito amor, vai dar oportunidade igual para todos nós. Vai dar a possibilidade de recomeçarmos, de renovarmos e principalmente de corrigirmos os nossos erros. E aqui a gente tem outro fator. Deus nos dá 80 anos de vida. Deus, ele é infinitamente superior em questão de conhecimento. Ninguém sabe mais do que... Ele sabe tudo. Ele me criou e ele não sabia que eu ia falir, ele não sabia que eu não ia conseguir nesses 80 anos ser uma pessoa de bem. Ele vai falar, você tem aí, seus 80 anos, se vira. Se vira. Se você não conseguir, você vai para o inferno, vai ficar longe da sua família para sempre, vai ficar longe de todos para sempre, enquanto que aqueles outros conseguiram e me surpreenderam, conseguiram vencer, e está lá o paraíso que eu preparei para eles, reservado para eles. Que pai é esse que vai jogar seu filho num fogo eterno? Que pai é esse que vai desistir do seu filho dessa maneira? Que Deus é esse? Então, dentro dessa concepção, a gente passa a entender a reencarnação como uma lógica. E a gente, dentro dessa lógica, a gente vai buscar o começo. A gente nasce, dentro da concepção das religiões atuais, a gente nasce junto com o corpo. Nosso espírito é formado e é criado por Deus
quando é formado e criado o nosso corpo. Então essas diferenças todas, elas iniciam agora e a gente tem um prazo para terminar. Vencedores ou perdedores. Dentro da concepção espírita, todos nós, em um determinado momento, num tempo imensurável de outras existências pregressas, fomos criados todos de forma justa, por um Deus justo, simples e ignorantes. Nós não tínhamos o conhecimento. Todos nós nascemos com as mesmas possibilidades, com a mesma capacidade e com o mesmo poder de conquista, cabendo a cada um desenvolver dentro de si a sua personalidade. Nenhum de nós nasceu com tendências ao mal ou tendências ao bem. Se tivéssemos nascido com qualquer tipo de tendência, já teríamos uma predisposição a ser mal ou uma predisposição a ser bom. Então Deus não seria justo, porque teria criado uns já para o bem e outros já para o mal. Se todos nascemos no mesmo patamar, nós mesmos, com as nossas escolhas, com as nossas atitudes, aos poucos, nas primeiras existências, que não cabe a gente tentar avaliar como é que foram essas primeiras existências. Mas com certeza éramos muito ignorantes, estávamos distantes de qualquer concepção de igualdade, de direito, de respeito, de amor. Porque se a gente hoje já tem tanta dificuldade de lidar com esse tipo de sentimento, com esse tipo de relacionamento, imagina no começo. Mas mesmo assim, lá já tínhamos a possibilidade de escolher, de decidir o que queríamos para nós. E cada um foi formando a sua personalidade. Alguns, aos poucos, foram se preocupando com outras pessoas, foram agindo de uma maneira a não prejudicar, passaram a gostar de alguém, foram nascendo sentimentos de solidariedade, de bondade, de caridade, e ao mesmo tempo que o orgulho, a vaidade, o egoísmo também eram fortíssimos dentro de cada um de nós. Então, cada um foi formando a sua própria personalidade, a sua própria tendência. Então, cada um enveredou pelo caminho que escolheu para si. E isso é o que Deus nos deu de mais importante, que é o livre-arbítrio, que é a liberdade de cada um escrever a sua própria história. Só que é impossível você escrever uma história com uma folha de papel. No máximo você pode escrever um conto, no máximo você pode escrever uma piada. Então, o livro da nossa vida não pode se basear a uma folha. O livro da nossa vida não pode se basear a uma única existência. Ao começo, quando a gente começa a ler o livro, vai pegando as informações, vai gerando expectativa, vai gerando novas informações e a gente vai, com o passar do tempo, adquirindo conhecimento. Quanto mais conhecimento a gente vai adquirindo, maior a nossa capacidade de discernimento, de escolher o que é melhor para nós. Até a gente chegar num estágio de compreender que o melhor para nós é o bem, é o amor. Por isso a importância de Jesus na nossa existência, de ele ter estado entre nós, exatamente para a gente determinar que o amor, que o bem é a direção que a gente tem que seguir. Dentro disso, dentro dessa formação que nós tivemos lá atrás da nossa personalidade, a gente passa, com o conhecimento, a ter responsabilidade. A responsabilidade por cada decisão, por cada ato. A liberdade essencialmente está ligada à responsabilidade. É sobre essa responsabilidade, sobre essa consequência que a gente vai começar a falar um pouquinho no nosso próximo vídeo, sobre esse tema que é rico, que é abrangente e que o nosso companheiro Lucas, aqui da produção, escolheu para nós. Eu não sei se eu fico feliz, se eu fico preocupado, porque é muita coisa.
Cada vez que a gente fala uma coisa, surge 5 dúvidas diferentes. E cada vez que a gente tenta responder uma dúvida, a gente sai do foco inicial e vai gerando outras dúvidas. Lembrando que aquela primeira dúvida ainda tinha 4 dúvidas para a gente responder. Mas devagarinho a gente chega lá. Como Lucas, se você quiser sugerir algum tema para nós, sugira. Se você quiser fazer alguma pergunta sobre reencarnação, a gente sabe que é um tema que gera bastante questão, entre em contato com a gente no Facebook, no WhatsApp, aqui mesmo pelo YouTube, sinta-se à vontade, participe. Eu sei que eu não estou sendo o campeão de audiência, a gente vê lá visualizações, mas tudo bem, você é importante para mim, você que está aí, que assistiu, quer saber alguma coisa, às vezes eu não posso te responder, mas eu vou buscar a resposta em algum lugar, sempre visando crescer, sempre visando melhorar, sempre visando ser um pouquinho melhor hoje do que eu fui ontem, e você também, eu tenho certeza que assistindo esse vídeo, o seu objetivo também é esse. Fiquem em paz, fiquem com Deus e vamos em frente.